CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Não sei se tenho medo, não sei se tenho medo. Trabalho o tempo inteiro, tô procurando emprego e é mais um aumento. Não tenho mais dinheiro, atraso no aluguel, mal compro alimento. Trabalho o tempo inteiro, tô procurando emprego. Andréia Salsa, boa tarde, André, tudo bem? Perdi meu emprego e agora? Comentário da Andréia Salsa na tarde dessa segunda-feira. Andréia é professora da FGV, consultora, mentora de carreiras e tem a boa vontade de conversar conosco sempre às segundas-feiras. Andréia, podemos falar agora? Tá recuperada? Podemos, querido, podemos sim. Que Boa bom. vontade, não, eu tenho a honra de estar conversando com vocês toda segunda-feira, é um prazer enorme. Estou recuperada sim, podemos falar. Honra é toda nossa. André, acho que todo mundo vai passar por isso, né? E a primeira dúvida que surge é o seguinte: ai meu Deus, me demitiram. Vou ficar constrangido, vou sair falando pra todo mundo, se eu falar pra todo mundo vai parecer que eu tô desesperado, escondo, não escondo, espero as pessoas irem descobrindo aos poucos. Enfim, como é que a gente deve agir? Eu acho que primeiro, né, Mário, a gente deve reconhecer de que é uma notícia muito ruim, né? Quando você perde o emprego, porque tem ali algum significado de rejeição em alguma medida, né? E ninguém gosta de ser rejeitado, seja lá pelo que o motivo for. Então, é natural que esse primeiro baque, a pessoa precise ali de um tempo para, né, se reposicionar, porque realmente uma notícia ruim, ainda mais no cenário que a gente está vivendo. Mas eu sempre começo uma recomendação para esse cenário com um caminho que normalmente as pessoas nem pensam, ou às vezes não querem pensar para talvez não sofrer ainda mais dentro desse processo, mas eu entendo que ele é fundamental, que a gente, quando acontece esse cenário, ter a capacidade de fazer uma autocrítica sobre a demissão. Porque é claro que podem ter inúmeros motivos de demissão, desde uma demissão injusta, desde uma demissão porque teve uma reestruturação numa empresa, e aí quantas empresas, né, que a gente soube aí por conta de pandemia, que infelizmente se inviabilizaram e tem que demitir, mas tem aquelas demissões que são normalmente as mais clássicas, em que a empresa entende que você não, enfim, está mais aderente ali à necessidade, ou não está mais entregando o que precisava entregar. E aí, quando eu tenho essa capacidade, né, de fazer essa autocrítica, eu tenho uma oportunidade muito importante, antes de dar o segundo passo, que é perceber se não tem alguma coisa que eu possa me preparar antes para não ir para o mercado e, de novo, ser absorvido por mercado e talvez ser demitido, ter de novo essa notícia ruim logo à frente. Às vezes é uma ausência de capacitação. O ideal, Mari, é que quando uma pessoa ela é demitida, que ela saiba exatamente o motivo. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que são demitidas e nem sabem o motivo. Às vezes são demitidas, tem situações absurdas, né? Demissão por telefone, demissão por e-mail, ou demissão sem uma justificativa. Se teve justificativa, acho que vale a pena refletir sobre a justificativa e, se não teve, tentar fazer essa autocrítica. Às vezes foi uma incapacidade de dar uma entrega que a empresa estava exigindo, às vezes é uma questão comportamental, né, da pessoa talvez não se adequar ou ser uma pessoa difícil no dia a dia, porque quando a gente tem essa capacidade de fazer isso, a gente cresce e a gente se prepara para esse segundo passo, que é buscar uma realocação, né? Então, eu entendo que essa é a primeira fase quando se é demitido. E Andréia, depois... Oi? Eu estou prestando muita atenção na sua dica. Assim. A minha dúvida é a seguinte: será que nessa primeira semana, ainda mais for uma demissão inesperada, emocionalmente a pessoa está em condições de fazer uma autocrítica justa? Ou será que a emoção fala mais que a razão? Ele está com tanta raiva que ele não consegue olhar para si mesmo, os próprios erros. É a única dúvida que eu fico, sabe? Será que é o momento assim, de fazer essa autocrítica? É fundamental que faça, como você está dizendo. Mas será que ela não pode ser comprometida? Será que pedir ajuda a alguém, conversar com alguém também? Pô, você que trabalhou comigo, o que você acha? Não sei se a pessoa vai ser sincera também, né? É por isso que eu falei que nesse primeiro momento, é claro que a gente tem que dar um tempo e cada um tem o seu tempo, né? Você fala uma semana, mas pode ser 15 dias, pode ser um mês. É porque eu entendo, Mário,
que não dá para ir para a segunda etapa, que, por exemplo, mexer no currículo, mexer no LinkedIn, falar para as pessoas que você está demitido, porque senão você não fez esse exercício, até de talvez ali repensar o teu próprio currículo, fazer um curso para se capacitar, sem dúvida, e eu tenho clareza do quanto esse primeiro passo ele é difícil, mas eu acho que o meu papel aqui também é despertar Sim. que isso é fundamental, porque algumas pessoas, até para se proteger emocionalmente, não passam por essa fase, e essa fase, aí cada um vai entender qual é o tempo ideal, né, se respeitando naturalmente, mas ela é fundamental, porque ela, inclusive, ela pode startar, Mário, um repensar da própria carreira, né? Repensar, inclusive, que talvez essa demissão possa ter sido, eu vou falar outra coisa muito forte, mas é por experiência de muitos depoimentos que eu ouço, né? Às vezes a demissão foi o maior presente de carreira que você poderia ter recebido, Olha. porque ele te livrou de um lugar que talvez não te deixava potente dentro das suas competências, não permitia que você tivesse esse momento para repensar sobre si mesmo, sobre a sua própria carreira. Então, eu acho que esse primeiro passo, ele starta todos os outros, porque entendendo isso, eu me sinto até mais habilitado para, por exemplo, que é um passo super importante, que é atualizar o currículo, né? E tem pessoas que às vezes não tiveram nem tempo, são demitidas e o currículo está lá desatualizado há quanto tempo. E aí pensar no objetivo, pensar na sua preferência e não sair soltando o currículo para tudo quanto é lugar, sem escolher o cargo, né, o espaço ou o local, porque o currículo ele tem que ter uma preferência ajustada ao cargo pretendido. E também não esquecer naturalmente do LinkedIn, que é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelos recrutadores. Então, esse ponto da autocrítica, sem dúvida alguma, Mário, é um passo delicado, mas a gente precisa colocar ele na mesa, porque eu vejo, por experiência, as pessoas que não fazem isso, entram em outro emprego, daqui a pouquinho estão sendo demitidos de novo, e aí de novo aquele processo traumático que talvez... E aí a autocrítica pode ser até através dessa dica que você deu de conversar com um colega, né? Conversar com uma pessoa que você confie mais, para tentar fazer um pouco desse exercício, que às vezes pode ser um pouco duro, mas ele do ponto de vista de carreira, ele pode ser um divisor aí para esse profissional. E aí, por último, né, fiz todo esse processo, aí sim romper o que é muito natural também, muitas pessoas, o constrangimento de falar que foi demitido, porque ninguém gosta de falar que foi demitido, mas a gente precisa romper dentro desse período, né, você se respeitando, mas o quanto antes, porque eu brinco que as pessoas não têm bola de cristal, né, para saber que a pessoa foi demitida, elas não têm como adivinhar. Então é importante que a gente rompa ou a vergonha ou a vaidade, né, que é uma outra coisa que às vezes atrapalha muito a carreira das pessoas, para comunicar a sua rede de relacionamento que você está desempregado. E aí, lembrando do tema que a gente já conversou sobre network, não dá para fazer network num momento só desse, né, que a gente tem que construir as nossas redes ao longo de toda a caminhada, porque todos nós somos suscetíveis a algum momento perder o emprego, e aí você acionar essa rede que já vai estar aquecida. Mas a grande dica é não se isole, você precisa ser visto, porque tem aquele clássico ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Uhum. É importante que as pessoas saibam que você está precisando e tem o desejo de ser realocado, e em que local você gostaria de ser realocado, né? André, me perdoe se a minha pergunta é muito singela e até um pouco ingênua, mas qual é a melhor maneira de comunicar isso? Você pode entrar no seu Instagram ou no seu LinkedIn, que seria mais apropriado, e dizer com todas as letras: fui desligado da empresa, estou no mercado, ou olha, fui disponibilizado pela minha ex-empresa ao mercado, enfim. Ou basta ligar para pessoas que contratam outras pessoas ou que têm contatos e dizer: olha, estou aí, estou no mercado, quero trabalhar. Me perdoe se a pergunta é muito simples, mas me parece útil. Assim, como é que a gente comunica isso, que estamos demitidos? Sem dúvida. Eu não entendo que o Instagram seja um local ideal para isso, porque existe o LinkedIn, que inclusive tem uma ferramenta dentro do LinkedIn que ela dá a opção para você colocar que você está open to work, que é aberto para trabalho, aberto para atividade. Como se fosse a sua fotinha, ela fica
em circunferência com essa marquinha. Então, toda a rede que acessa, por exemplo, o LinkedIn, tem esse atributozinho que você pode colocar. Mas vamos supor que quem está nos ouvindo não entende muito de rede social, ou ainda não conhece o LinkedIn e quer uma coisa um pouco mais objetiva. Eu sempre vou para aquela boa e velha listinha, Mário, que é você lembrar, né, quem são as pessoas do seu convívio que você entende que pode te ajudar nesse momento, fazer uma listinha mesmo no papel, no bloco de anotações do celular, enfim. E aí, tentar identificar se você já tem um contato dessas pessoas. E eu sempre acho pouco indicado ligar direto, porque às vezes a pessoa está numa atividade, pode atrapalhar. Como a gente hoje tem uma mensagem de texto pelo WhatsApp, acho sempre bom, indicado mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp, fazendo um resuminho e perguntando se poderia conversar ou enviar o currículo, ou dependendo do nível, né, de aproximação, até tomar um café para conversar um pouco e ouvir talvez um pouco de aconselhamento. Mas entendo que, né, soltar no Instagram, que não é uma ferramenta em tese para isso, não seria adequado, porque você pode até se expor. Mas o LinkedIn, sem dúvida, porque ele tem essa ferramenta que dá essa oportunidade e essa boa e velha listinha, e você vai acionando os contatos ou buscando, através de outras pessoas, alguns profissionais que você gostaria que soubesse que você está disponível para o mercado, né? Sim. Então, eu entendo que uma diquinha assim, bem clássica e simples e assertiva. André, você disse assim, tem que falar que perdeu o emprego com todas as letras. Quando a gente vai ser contactado por outra empresa do mercado, é abrir o jogo mesmo? Fui demitido, e se a pessoa perguntar por quê, falar com todas as letras, o que aconteceu, enfim. Eu já estou vendo o próximo passo aqui, eu sei que eu estou me antecipando, mas já que o assunto é demissão, para se recolocar no mercado, abre o jogo para a nova empresa contratante, diz com todas as letras o que aconteceu? Ele tem que ter cuidado com esse abre o jogo, porque tem algumas dicas, inclusive que é engraçado que a nossa querida Diná, né, que é a nossa produtora, me pediu uma matéria para publicar na Gazeta. Mais ou menos como isso que você está falando, Mari. E na listinha que eu fiz para ela, né, de dicas, assim, tem um cuidado que a gente nunca pode cometer essa falha, né, que é falar mal da última empresa ou do último chefe. E não necessariamente você tem a liberdade de falar ambientes e comportamentos que não te agradam, mas você não precisa citar a empresa ou o seu último chefe, né? Então, dependendo das circunstâncias, o ideal é que você certamente fale, né, que teve um processo de desligamento por motivos profissionais e que você está pedindo a realocação, se a pessoa perguntar o porquê e você souber, e aí com cuidado você precisa explicar de forma que não desestimule o novo empregador a te contratar, né? Mas sempre ali, inclusive a dica número 1 que eu coloquei lá na listinha da Diná é não minta, porque os recrutadores normalmente são muito experientes e eles fazem perguntas que vão colocando, encurralando o entrevistado até falar o que precisa ser dito, né? Mas, sem dúvida alguma, quando recebe uma ligação, tem que falar que tá demitido. Agora, tem duas outras dicas adicionais, Mário, que eu acho que vale, que é assim, né? A gente sabe que a gente está num cenário forte aí de desemprego e pode ser que demore um pouquinho mais do que você imagina a se realocar. Então, eu sempre indico que aproveita esse tempo livre para se capacitar. E tem tantas coisas, conteúdos, às vezes até cursos gratuitos, em que a pessoa pode aproveitar o tempo livre para não deixar de aquecer a própria formação. Isso tem, depois da era da pandemia, então, né, se tem alguma coisa boa que a pandemia trouxe, foi esse leque de oportunidades. Até teve uma época que a gente já não aguentava mais live, né? Mas tivemos lives maravilhosas, assim, com pessoas super interessantes, ou entrar, por exemplo, em associações. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma associação super séria, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que oferece, vira e mexe, oferece cursos gratuitos, né? Eventos gratuitos, enfim. Então, acho que tem que dar uma pesquisada e não se manter desatualizado enquanto está procurando realocação. E ainda sobre isso, um ponto que eu vejo que muitas pessoas cometem o erro, Mário, que é
é demitido, recebe a rescisão, todas as multas, toda aquela graninha que é um pouco maior, né, por conta das questões trabalhistas, e pega o dinheiro e vai fazer uma viagem para relaxar. Acho que se puder evitar a viagem e fazer uma reserva para que você tenha o mínimo de respiro, né, até uma nova realocação, acho que é o ideal, porque esse dinheiro pode ser ali a estrutura fundamental para você, até emocionalmente, saber que você tem um pouquinho mais de tempo para procurar até com calma, né? Não sair entrando em qualquer oportunidade, que talvez você está trocando 6 por meia dúzia, ou 6 por 4, né? Que fica ruim também. Então, essa questão dos valores, das verbas rescisórias, para quando receber, ter esse pouco desse pensamento também, que a gente torce, né, para que a pessoa seja realocada o quanto antes, mas pode ser que não seja tão rápido quanto ela imagina, né? Perfeito. Tem muito comentário de ouvinte. O Johnny Silva quer fazer uma pergunta. Vamos ler os comentários e depois você faz a pergunta. E se for o caso, claro. André responde na volta do Repórter CBN. Pode ser, André? Vamos lá, Mário. Pode. O Giovanni diz o seguinte: olha, eu tiro uma semana sabática, a recomendação dele. Atualizo as redes sociais e me inscrevo no curso de aperfeiçoamento. O André acabou de falar sobre isso. Depois passo os currículos, em caso de demissão. O que fazer logo após perder o emprego? Muito bom. Giovanni, a opinião. O Marcos, desistir de procurar emprego. Cansei do estresse do ambiente corporativo. Hoje sou motorista de aplicativo. E até minha pressão arterial melhorou. Olha, tenho flexibilidade para poder fazer atividade física, cuido mais da família, estou muito mais feliz. É o Marcos, tá vendo? Muito legal. Você sabe que essa coisa que o Marcos traz é fundamental, porque não necessariamente, lá nos primeiros passos que eu falei, né, quando a gente vai fazer a revisão, aproveitar esse momento, né, que é ruim, e tentar transformar ele, pelo menos em alguma coisa que nos ajude, que é repensar a nossa carreira, pode ser que você chegue à conclusão que o Marcos chegou. Eu não quero mais esse ambiente, eu não quero mais o trabalho formal, né, CLT, naturalmente que ele traz algumas seguranças para a gente, mas vai que é a oportunidade que você talvez estava precisando de um empurrão para abrir o seu próprio negócio, que é o seu sonho. De repente, né, o Marcos está aí dirigindo, já baixou a pressão arterial. Tem pessoas que às vezes são muito boas em culinária ou em música, pessoas muito vocacionadas para a parte artística, ou turismo, ou comércio, enfim. Então, talvez não necessariamente você precisa voltar para aquele emprego tradicional da carteira de trabalho assinada. Você pode, de repente, conversar com um amigo, se juntar, montar um negócio. Então, tem várias oportunidades que, embora a notícia seja muito ruim, mas você pode transformar isso num novo momento de carreira. Lembrando, né, Mário, que o mercado ele está mudando muito. A gente acabou de ouvir agora comentário do Evandro, quantas coisas podem acontecer no Estado, novas funções estão surgindo a cada momento, entender o que o mercado precisa, né? Sim. E olhar um pouco para isso e se capacitar antes de definir aí, conforme o Giovanni, que foi o primeiro ouvinte, disse, que ele primeiro passa por alguns passos para depois se recolocar. Achei muito bacana esse comentário dele. O Alex escreveu o seguinte: olha, eu tive a dispensa de uma empresa porque entrei com uma ação na Justiça do Trabalho. E a empresa me perguntou se havia possibilidade de eu retirar o processo. Enfim, episódios assim acontecem. Quem escreveu isso foi o Alex, passou por essa experiência. Johnny, qual é a sua pergunta? Pois não, André, quer comentar o Alex? Não, eu ia falar que é arriscado colocar realmente a empresa na Justiça, ainda estando na empresa, né? Mas é só um comentário. Diga, Johnny. Então, justamente, quando a pessoa é desligada, às vezes a gente vê nas redes sociais, nem é na rede mais adequada, aquele textão de agradecimento, de novos projetos, e aí talvez venha um novo projeto rapidinho. Não gastou nas férias o dinheiro, pegou o acerto, foi demitido, e aí vem a primeira proposta. Não é um salário compatível com o que aquela pessoa ganhava. Tem um desespero, a situação econômica do país não está tão legal assim, mais de 12 milhões de desempregados. E aí, como é que a pessoa vai decidir a hora de aceitar? Aceita o primeiro, analisa um pouco mais, procura primeiro alguma coisa para ver se encontra algo no mercado melhor, Andréia? Legal, tá vendo? Aí a gente volta, essa tua pergunta, Johnny, me ajuda a criar racionalidade para a primeira recomendação, né? Que é autocrítica e depois repensar a carreira. Porque nesse repensar a carreira, inclusive eu repenso nesse sentido, a nova oportunidade que virá. O que é mais importante para mim nesse momento? É um desafio?
E até Andréia, pra eu se sair me dá desse só um minutinho grupo, para o repórter CBN e você volta respondendo de novo o Johnny, pode ser? sem dúvida, vamos lá. Me perdoe. Repórter CBN. André, obrigado por esperar. Andréa Salso, nosso Imagina. especialista em carreiras, dando uma aula aqui pra gente sobre como se recolocar no mercado. Perdi o emprego. E agora? André já disse. Primeiro, convém fazer uma autoavaliação. Por que será que você perdeu o emprego? Depois, André ensinou a maneira correta de comunicar ao mercado que você está aí apto para buscar uma nova oportunidade. E o Johnny fez uma pergunta muito boa, essencial. A pessoa perdeu o emprego, começa a bater o desespero e aparece uma proposta, mas com um salário muito aquém do que ele ganhava anteriormente. Quando é hora de aceitar? Quando é hora de esperar um pouco mais? André estava respondendo e começou o repórter CBN. Agora a gente vai ouvir novamente então a resposta da André. Por favor, André. Isso, eu estava só falando para o Johnny que essa pergunta dele reforça a necessidade da recomendação de um dos pontos ser o repensar a própria carreira, aproveitar essa oportunidade, que não é uma oportunidade feliz, mas ela aconteceu, então eu repenso a minha carreira. Nesse repensar a carreira, eu estabeleço, inclusive, esses critérios para as novas colocações. E talvez, nesse primeiro momento, o salário não seja um elemento tão importante, porque pode ser que estar realocado quanto antes é o que vai me amenizar emocionalmente, até porque eu entro de novo no trabalho e dentro do próprio trabalho pode ser que depois eu fique, procurando outras oportunidades mais adequadas ao meu tamanho profissional, ou pode ser que o salário seja menor, mas as condições de qualidade de vida que aquela empresa me oferece são melhores, a minha liderança me dá autonomia. Eu lembro que a gente também já conversou um pouco sobre isso aqui, de que o salário é importante olhar o todo de uma oportunidade profissional, Então, esse eu vou, eu não vou, Johnny, ele vai depender muito desse mapa que você faz na tua análise de carreira lá no início, O que para mim é fundamental? Porque se for baixo salário e condições de trabalho que não vão me ajudar, um ambiente profissional que não é adequado, ou uma carteira de benefícios muito ruim, então vale a pena assumir um risco, e sempre é um risco, sem dúvida, eu aguardar um pouco até que surja uma nova oportunidade. Mas eu entendo que é muito importante ir para esse passo sabendo quais são os seus critérios fundamentais de escolha, porque isso ajuda muito a gente a escolher de forma mais assertiva, Respondido, Johnny? Respondido. André, muito agradecido, viu? Imagina, queridos. Obrigada e até a próxima segunda. Já tem um tema para a próxima segunda, porque você falou... Não vai mentir lá na próxima entrevista, porque os recrutadores têm técnicas que identificam facilmente que não está sendo muito franco na entrevista para ser contratado. Vamos falar de mentira? Vamos, é uma excelente. As mentiras que podem prejudicar ou acabar com a sua carreira. Show. Tema da semana que vem. Combinado, Adalberto? Combinado, anotado, Mário. Intervalinho, já voltamos. Obrigado, Andréia. Boa tarde para você. Tchau, boa tarde.